Gúbio Soares, doutor em virologia e professor da Universidade Federal da Bahia. Boa tarde, bom dia, doutor Gúbio, tudo bem? Bom dia. Queria já conversar com você sobre essa questão das variantes, a variante Delta. Tanto tem se falado já da chegada delas, no Rio de Janeiro já se apresenta com um predomínio maior, mas aqui na Bahia a gente ainda não tem nenhum registro, né, da chegada da Delta. Você acredita que ela ainda não está aqui ou realmente os exames não conseguiram detectar a presença? Veja bem, os órgãos responsáveis são muito competentes, né? Que seria o LACEN, Fiocruz e outros laboratórios de pesquisa. Nós também estamos buscando, só que até agora não foi encontrada. Provavelmente ainda não está circulando essa variante Delta aqui no estado da Bahia. A gente ouviu alguns especialistas, doutor, e eles falam da chegada da Delta mais ou menos entre outubro e novembro. Seria o período que ela começaria a aparecer com mais frequência e se espalhar. O senhor tem um prognóstico parecido? Acha que é mais ou menos esse período da chegada aqui em Salvador? É difícil fazer um prognóstico assim, mas em virtude das aglomerações que nós estamos vendo, principalmente esse fim de semana que passou, o número de turistas que está chegando, né? Porque Salvador é uma cidade onde praticamente o inverno é muito curto, o inverno aqui não existe, e muitas pousadas no interior da Bahia estão cheias, aí na região sul, de Itacaré, essa região, Barra Grande, está vindo muito turista, então provavelmente a, a variante Delta vai chegar. Agora, cabe a todos nós, a população, cooperar, né? Ou continuar usando máscara, não aglomerar tanto sem máscara como foi, ou não aglomerar de jeito nenhum, como foi esse fim de semana em várias regiões da cidade de Salvador. Como tem sido vários fins de semana, né, doutor Gubio? As pessoas continuam Com aglomerando. certeza, Agora, em relação com a. certeza. São cenas frequentes que a gente vê sempre acontecendo a cada fim de semana. Agora, em relação à variante Delta, como é que está a eficácia das vacinas aplicadas aqui no Brasil? A gente já tem a certeza que essas vacinas cobrem com totalidade a variante? As duas doses conseguem proteger? Eu não sei assim, dos testes no Brasil, eu leio alguns artigos internacionais, né, em Israel, eles dizem que eles estão conseguindo vacinar a terceira dose, e isso já demonstra uma diminuição, em outros países também. O Brasil tem que se preparar para a terceira dose, né, principalmente profissionais da área de saúde, policiais, motoristas de ônibus, principalmente as pessoas que convivem diretamente com um grande número de público. Isso o Brasil vai ter que fazer. Vai resolver o problema do coronavírus? Não, não vai resolver. O vírus vai continuar circulando, mas em baixa intenção, né? Sabendo-se que alguns artigos científicos dizem que a variante Delta ela é mais infecciosa, a carga viral que o indivíduo vai ter no seu organismo é 300 vezes maior do que a original. Então, tudo isso leva a uma propagação dessa variante. O que nós precisamos é continuar na campanha, né? Que a população não deve ser impregnada assim com as campanhas dos empresários, né? Hoje já se sabe que já se vendeu aí na linha verde, Estrada do Coco, o Réveillon. Então, eu acho isso um absurdo. O governador do estado da Bahia está lutando para convencer que não se tenha carnaval em 2022, que será um desastre. Em plena pandemia, não temos uma queda significativa. Você vai dizer, eu tenho 800 mortes por dia no Brasil, 800 mortes por dia só de coronavírus, é uma taxa alta, mas a responsabilidade fica na população que quer o carnaval, e se os empresários vão fazer o carnaval e as consequências depois virão, que é falta de hospital, mortes intensivas, não haverá UTI para todo mundo, então depois as pessoas não vão chorar na televisão, não vão chorar que o primo morreu, que o irmão morreu, que o pai morreu, que a mãe morreu, porque é o que vai acontecer. O carnaval vai fortalecer esse vírus no país todo. E depois as pessoas não terão que lamentar ou ficar dizendo, chegou a 1 milhão de mortos e tal, porque as pessoas têm a opção de não fazer o carnaval.
A gente está conversando com o professor Gúbio Soares, doutor em virologia e professor da Universidade Federal da Bahia. Doutor Gúbio, o senhor falou do carnaval, dessa ânsia, né, dos empresários do setor cultural de querer retomar o setor. No momento, os dados são até favoráveis. A gente está com menos de 30% de ocupação de leitos aqui em Salvador. Ao mesmo tempo, nessa semana já está prevista a realização do evento teste, que vai começar a organizar o setor, e eles querem monitorar as pessoas que vão participar do evento para mostrar que há algum tipo de segurança. Qual é a sua opinião exatamente sobre esse evento teste e se hoje, de fato, com essa baixa de leitos, seria uma condição para um início de uma retomada? É bem, o evento teste é como se diz, né? Você determina os padrões e os controles que vai ter. Se eu pego todo mundo vacinado, segunda dose, todo mundo que vai estar lá são pessoas que de um certo nível cultural, provavelmente eles vão selecionar. Então, o evento teste, como teve em outros países na Europa, depois se descobriu que o número de contaminados era bastante alto. Então, esse evento teste em Salvador é uma pressão política dos empresários para que o prefeito faça, para que o prefeito libere eventos, entendeu? Então, eu acho o evento teste algo muito perigoso, porque você está passando uma mensagem à população que pode se reunir. Como é que o prefeito de Salvador, o governador vai dizer na periferia de Salvador, não faça paredão, não faça encontros na praia, não faça festas? Como é que ele vai dizer se ele está fazendo evento teste? O cara lá do paredão vai dizer, eu também estou fazendo meu evento teste aqui do paredão. Então, é uma mensagem totalmente equivocada, desnecessária, principalmente com essa pressão política toda dos senhores empresários, que tem que procurar outra maneira de ganhar dinheiro em 2022, porque a coisa não é tão simples assim. Israel está com um problema sério, a Alemanha está com um problema sério, vários países continuam com problemas com o coronavírus. Não pense que as variantes só vai ficar em variante Delta. Se aglomera, como estão planejando, vai ter variantes muito mais agressivas e o número de mortes pode aumentar. É uma questão de lógica, de raciocínio. Doutor Gubio, você citou agora na sua fala, né, que os empresários deveriam procurar outra coisa para ganhar dinheiro em 2022. No caso de 2022, você ainda prevê uma situação difícil nessa área pandêmica? Assim, em 2022, muita gente está projetando como o fim da pandemia. E aí vem, inclusive, essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Quando é que a pandemia realmente a gente consegue prever um final? Um dos maiores científicos americanos, né, o epidemiologista americano, é o consultor principal do governo americano, ele disse que mais ou menos depois de março ou abril, nos Estados Unidos haverá uma queda significativa. Isso são previsões, mas qual é o grande problema nos Estados Unidos? Mais de 50 milhões de pessoas ainda não tomaram a vacina, mais de 50 milhões. Existe uma resistência muito grande nos Estados Unidos. Na região da Flórida e tudo, há casos assim aumentando cada vez mais com o coronavírus. Então, essa previsão ainda é um tiro no escuro, porque a gente não tem certeza. Você vê o Rio de Janeiro aqui no Brasil, está com um problema sério com a variante Delta. Já apareceu no estado do Nordeste, alguns estados do Nordeste já têm a variante Delta, em Minas Gerais. Então, nós corremos um risco, né, de fazer um carnaval em todo o país e explodir uma variante específica pós-carnaval. Se recordarmos os carnavais aqui de Salvador, nós já vimos epidemias de conjuntivite, de gripes muito fortes, e que colocam o nome de músicas. Então, você vê que a contaminação é a aglomeração, né, os vírus e bactérias, mas principalmente os vírus que se propagam rápido. Então, eu acho que o governo deve continuar batendo na tecla e dizer que não vai ter carnaval e não permitir o carnaval em 2022. A gente está conversando com o Gúbio Soares, doutor em virologia. Doutor Gúbio, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda nessa linha da vacinação, quando o ator Tarcísio Meira morreu, muita gente passou a questionar a eficácia da Coronavac. Ele tinha sido vacinado com as 2 doses e acabou falecendo, agravou o quadro clínico e morreu. Por outro lado, a comunidade científica defende, né, que as 2 doses imunizadas, e o caso dele é muito raro acontecer.
Queria que você comentasse um pouco essa situação. Veja bem, as vacinas são boas, a Coronavac é uma boa vacina. O que tem que ser dito à população é o seguinte: uma pessoa idosa, como ele era, você toma a vacina, o correto é você fazer testes e acompanhar quais são os níveis de anticorpos. Uma pessoa idosa não produz anticorpos normalmente de defesa tão rapidamente, e a maioria das vezes muitas vacinas não funcionam pelo estado de células, a idade, a velhice da célula. Então, você imuniza uma pessoa idosa, você tem que fazer, estimular que essa pessoa faça alguns testes que já existem, né, de dosagem de anticorpos. A vacina Coronavac é uma boa vacina, é uma vacina igual às outras, né, no sentido de proteção. Eu quero lembrar a população é o seguinte, que todas as vacinas elas são aprovadas e ditas assim, o uso emergencial. O uso emergencial não significa que ela vai ser perfeita. Recentemente, agora o governo americano, a FDA, aprovou nos Estados Unidos a Pfizer como uma vacina efetiva. Mas essas tecnologias dessas vacinas com RNA mensageiro colocada dentro de um outro vírus, todas essas vacinas pegam um pedacinho do RNA mensageiro, coloca dentro de um vírus chamado adenovírus e aí aplica na população. Isso nunca foi usado na população mundial, nunca, jamais esse tipo de tecnologia foi usada. Isso está sendo usado e acelerando um processo que não se sabe se vai ser efetivo sempre. Então, a população tem que entender que a Coronavac é uma vacina feita com a metodologia antiga, que é a morte do vírus, mantendo o vírus inteiro intacto. Isso sempre funcionou na história. Agora temos novas tecnologias. A Coronavac funciona. Tanto que funciona que está sendo empregado, existem estudos sérios. Agora, nem todos os indivíduos idosos vão ter uma resposta não só para a Coronavac, como para a Pfizer, para Oxford ou qualquer vacina. Assim. O idoso, ele tem o seu sistema imunológico um tanto quanto comprometido. Isso que envelhecido. Se ele tomou a Coronavac ou qualquer vacina, o correto é ver os níveis de anticorpos nesse organismo para ver se ele precisa de uma terceira dose, como já vai iniciar a terceira dose em idosos no estado do Rio de Janeiro, São Paulo já planeja, e o governador da Bahia provavelmente, junto com a secretaria, já está planejando aqui para pessoas idosas, acima de 55 anos, deve-se dar a terceira dose de qualquer vacina. Não importa se você tomou Coronavac e só tem Pfizer, vá lá e tome sua Pfizer na terceira dose, o seu organismo vai reconhecer a proteína específica do vírus. É o que você precisa. E você se manter usando máscara. Para vocês terem uma ideia, a máscara ajuda tanto que algumas doenças virais, como vírus essencial respiratório e etc., no Brasil caiu mais de 25% em crianças. Isso é muito importante. O número de crianças internadas com vírus essencial respiratório e outras doenças virais diminuiu bastante. Por quê? Pelo uso da máscara dos adultos, né? Não fez com que outros vírus circulassem. Doutor Gubi, você citou essa questão da terceira dose, já há algum tipo de entendimento de que talvez a gente passe a usar a terceira dose com frequência em quase todas as vacinas, e não só a terceira, mas outras doses subsequentes. Então, como se todo ano a gente tivesse que vacinar para o coronavírus, como existe hoje, por exemplo, com H1N1. Seu entendimento é nessa linha, que a gente vai conviver com o vírus e passar todos os anos tendo que vacinar contra ele? Eu A gente está com um problema no áudio. Perdemos a conexão. A gente continua vendo o Dr. Gubi aqui, mas o áudio tem algum problema. Se Danilo puder, a gente restabeleça, porque essa é uma pergunta interessante, né, Nardelli? A gente saber se a gente vai ter que vacinar todo ano do... Eu acredito que sim, né? Mas é bom ouvir o professor, porque talvez ele tenha desligado o microfone ou alguma questão. Já resolveu? Voltou? Pronto, vamos saber. Vamos lá. Dr. Gubi? Então, a sua pergunta é a seguinte, é muito interessante, porque existem vacinas anuais, né? Então, eu acredito que nos próximos 3, 4 anos será necessária a colocação de vacinas realmente. Essa vacina deve estar presente na população, né, para uma forma de coibir, inibir o aparecimento desse vírus, né? Então, vai ser necessário,
ser incorporado em campanhas políticas de vacinas, esse vírus, coronavírus, com seus mutantes, né? Vai ter provavelmente uma vacina que tenha 2 ou 3 tipos de vírus, como a variante Delta, Gama, Beta, etc., que circule no Brasil para conter, né, o surgimento ou o crescimento desse vírus no país. Mas aí, nesse caso, com mais pessoas vacinadas e aí a gente projetando um cenário futuro aqui, né? Mais pessoas vacinadas, o vírus já tendo circulado por mais pessoas, é possível que ele se torne um vírus menos letal, então nossa convivência passe a ser muito parecida com a gente tem hoje com H1N1, que a gente vacina, mas a taxa de letalidade é menor, as pessoas já estão mais protegidas. Você acredita que isso vai ser mais ou menos o caminho? O ideal para esse vírus, como ele é um vírus que sofre mutações muito rápidas, e ele é um vírus que tem um material genético muito grande, faz recombinação genética, o ideal é as pesquisas voltadas em laboratório para que a gente consiga uma substância química, vamos assim dizer, que provoque uma mutação, chamada mutação letal para o vírus, mutação suicida. Esse vírus, ele anda no borde do precipício, né? As mutações que ele faz em regiões onde ele sabe, vamos assim dizer, ele sabe que aquela mutação não vai afetar a sua vida. O que é que nós, cientistas, temos que fazer? Temos que trabalhar com substâncias químicas, medicamentos, que induza que esse vírus faça uma mutação letal, e na hora que ele for se multiplicar na próxima geração, ele morre. Isso é a proposta de grandes cientistas no mundo, né, pesquisadores que trabalham com vírus RNA, e sabe que é necessário induzir esse vírus a cometer um suicídio, né, porque ele anda muito na borda. Toda vez que um vírus se multiplica, causando essas mutações, ele está na borda do precipício. Basta um pequeno empurrão que a ciência tem que dar, né? Esse pequeno empurrão, eu digo assim, mas você tem que ter substâncias químicas, medicamentos que você administra aos indivíduos, à humanidade, fazendo com que o vírus sofra mutação. Esse é o grande passo para controlar esse vírus, mutações letais no vírus. Vamos dar esse empurrão aí nesse vírus logo, para empurrar ele no precipício e fazer essa mutação definitiva. Dr. Gubel, eu quero agradecer bastante a entrevista. Obrigado pelos esclarecimentos, sempre muito bom falar com você. Muito obrigado, eu agradeço sempre o convite, é muito bom estar aqui com vocês. Um abraço grande aí a todos.